Você já percebeu que existem pessoas que parecem viver presas nas próprias emoções? Um comentário muda o humor delas, uma mensagem não respondida gera aquela ansiedade, uma crítica destrói o dia inteiro, uma rejeição faz com que elas duvidem do próprio valor. E talvez você pense que isso acontece porque elas são sensíveis demais. Mas não, na maioria das vezes, isso acontece porque elas ainda não construíram uma verdadeira liberdade emocional. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo. Mas antes de continuar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever. Toda semana eu compartilho conteúdos para treinar a sua mentalidade, desbloqueando o seu inconsciente e ajudando você a compreender a sua história e desenvolver uma consciência que te liberta. E já aproveita, deixa o seu gostei, porque isso faz com que o YouTube entregue essa mensagem para mais pessoas que também precisam despertar para si. Mas agora, bora de consciência? Eu quero te mostrar o que realmente significa ser emocionalmente livre. Eu sou Maite Emanuele, personal da consciência, e eu quero te contar na prática o que realmente é essa liberdade. O porquê muitas pessoas ainda não construíram e como construí-la. O maior engano é você achar que a maior liberdade é a liberdade financeira. Muitas pessoas vendem isso por aí, que quando você tiver sucesso, que quando você tiver uma liberdade financeira, você vai ser livremente. Mas esse é um grande engano, porque a maioria das pessoas que chegam nesse lugar, o primeiro passo é criar uma liberdade emocional. Porque ao contrário de muitas pessoas, o que vai te sustentar numa vida com sucesso é você ter essa liberdade emocional, aonde você não vai mais ficar aprisionado na opinião alheia, porque sem essa liberdade é impossível você construir os outros pilares. E se você construir, provavelmente em algum momento ela vai te auto-sabotar. E sabe aonde começa tudo isso? O maior engano das pessoas é acreditar que liberdade emocional é esconder os seus sentimentos, ou melhor, não sofrer por nada. Mas a verdadeira liberdade emocional é deixar de ser prisioneiro daquilo que você sente, porque sentir é algo natural do ser humano, não é errado. Mas existe uma grande ilusão, muito comum entre as pessoas e entre várias crenças que as pessoas vão acreditando. Muitas pessoas acreditam que serão livres quando o marido mudar, quando os pais reconhecerem o seu valor, quando os filhos obedecerem, quando forem elogiadas, quando ninguém mais as rejeitar. Só que isso não é liberdade. Isso é entregar o controle da própria vida na mão de outras coisas, de outras pessoas. E enquanto alguém tiver o poder de controlar a sua paz, você ainda não é emocionalmente livre. Então, deixa eu te contar um pouquinho o que é liberdade emocional, de verdade. Liberdade emocional é conseguir sentir tristeza sem perder a sua identidade. É sentir medo sem deixar que o medo decida por você. É sentir raiva, mas sem machucar quem está do seu lado. É receber uma crítica, mas sem acreditar que ela define quem você é. É receber um não muitas vezes sem concluir que você não tem valor. Isso não significa que você deixa de sentir. Significa que as emoções deixam de dirigir a sua vida. Mas você já se perguntou o porquê isso ainda comanda a sua vida? O que acontece é que o seu cérebro faz exatamente aquilo que ele aprendeu. A neurociência mostra que o cérebro cria caminhos automáticos. Se durante muitos anos você aprendeu que precisava agradar para ser amado, o seu cérebro continua repetindo esse padrão. Se você aprendeu que conflitos significava perigo, você sempre evita conversas difíceis. Se você aprendeu que errar trazia punição, provavelmente você desenvolveu o medo de tentar. E é exatamente esses lugares que te mantêm aprisionado.
Provavelmente você nem tente para não correr o risco de errar e receber essa punição. E aí, o que acontece na prática é que você não está reagindo ao presente. Você reage às memórias emocionais que o seu cérebro guardou e às formas que ele achou de te proteger para você não sentir. E isso acontece de forma automática. É uma forma do teu cérebro te proteger de sentir qualquer tipo de sentimento que te leve para uma dor. Mas muitas vezes, enquanto você não entende aonde estão essas raízes e realmente reprograma isso, dizendo para o seu cérebro que não é mais perigoso sentir essas emoções, ele continua te aprisionando nesses mesmos comportamentos. E a verdadeira liberdade começa na sua nova consciência. Não é sobre mudar o seu passado, não é sobre não sentir, mas é sobre você criar novos caminhos neurais. E é impossível mudar um comportamento que você ainda não conseguiu nem enxergar. Então, por isso que o primeiro passo não é você mudar, é perceber e reconhecer o que ainda te paralisa. Perceber o que ativa em você esses gatilhos, o que faz você perder a paz, quais são as situações que fazem você agir como aquela criança que só queria ser aceita, sabe? Aquela criança que precisou sobreviver a todos esses ambientes. Então, enquanto isso permanecer inconsciente aí dentro de você, você vai continuar chamando a sobrevivência de personalidade. Já dizia Carl Jung, enquanto você não tornar o seu inconsciente consciente, você chamará isso de destino. Dentro da psicanálise, nós fazemos uma pergunta super poderosa que vai começar a destravar a sua liberdade emocional. Quem está vivendo a sua vida hoje? O adulto que você se tornou ou a criança ferida que continua tentando receber amor que um dia faltou? Receber segurança que ela sente que ainda faltou? E essa pergunta muda tudo. Porque muitas decisões da vida adulta não são tomadas pelo adulto. Você pode até estar no corpo de adulto, mas todas as vezes que você precisa reagir ou escolher alguma situação, quem está no piloto, quem está no comando, é a sua criança interior. E as suas tomadas não estão sendo feitas conscientemente, mas estão sendo pelas feridas emocionais que você ainda carrega. Mas afinal, Maitê, como construir essa liberdade emocional? Você já percebeu aonde ela se aprisiona? Você já deve ter percebido aonde você já tem alguns gatilhos. E agora eu vou te dizer como construir realmente uma liberdade emocional. E eu vou ser bem objetiva com você. Ela não nasce apenas de uma decisão. Ela nasce de um treinamento diário. Assim como nós treinamos o corpo para fortalecer os músculos, assim é o músculo da nova consciência. Todos os dias você precisa retreinar o teu cérebro para que ele traga novos caminhos neurais. Para que você possa fortalecer a sua liberdade, você precisa de alguns passo a passos, que são os lugares aonde você vai começar a reconstruir esses caminhos neurais. Primeiro, você precisa aprender a observar as suas emoções antes de reagir. Depois, você precisa começar a questionar os pensamentos automáticos que você tem. Depois, você precisa começar a colocar limites saudáveis nas suas relações, nas suas decisões, nas pessoas e até mesmo em você mesmo. Depois, você precisa assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas. Parar de ficar terceirizando. Ah, eu faço isso porque fulano faz aquilo. Entendeu? Depois, você precisa desenvolver uma autoimagem forte. Até hoje, a autoimagem que você tem é da criança que precisou sobreviver a essas feridas. Então, enquanto você não forma a sua verdadeira autoimagem, é nesse lugar que o teu cérebro vai continuar te levando. E depois, você vai aprender que a sua identidade não depende da aprovação das pessoas. Porque quem sabe quem é
não precisa viver tentando convencer os outros do seu valor. E tudo isso acontece quando você para só de ficar na consciência, quando você verdadeiramente desperta para si e percebe que você é o seu maior projeto. E para mim, despertar a consciência é exatamente isso. É parar de viver no piloto automático e perceber que muitas das suas reações não são você. São apenas programas emocionais que um dia fizeram sentido para a sua sobrevivência, mas que hoje não precisam mais comandar a sua vida. E quando você desperta, você deixa de reagir. Você começa a escolher com consciência. E existe uma grande diferença entre essas duas formas de viver. Quem vive reagindo é prisioneiro das próprias emoções. Mas essa escolha está nas suas mãos. Se você quer continuar vivendo, reagindo a tudo e a todos e dando o poder da sua vida, ou se você vai começar a verdadeiramente escolher as decisões e as reações da sua vida. E se você chegou até aqui, talvez você tenha percebido que liberdade emocional não acontece assistindo apenas um vídeo. Ela é construída diariamente, com conhecimento, com treinamento e com uma nova consciência. E foi exatamente por isso que eu, como personal da consciência, criei a comunidade Desperte, um espaço onde semanalmente nós mergulhamos em aulas que unem neurociência, psicanálise, constelação familiar e espiritualidade na prática, para ajudar você a reconstruir a sua identidade, fortalecer a sua autoimagem e viver muito mais consciente. Porque o meu propósito não é apenas inspirar você, é caminhar ao seu lado enquanto essa transformação vai acontecendo. E se você sente que chegou a hora de deixar de sobreviver e começar de fato a viver com consciência e muito mais presente, eu quero te fazer um super convite. Venha fazer parte da Desperte Comunidade. O link está aqui na descrição. Será uma alegria receber você nessa jornada. E lembre-se sempre de uma coisa: quem desperta a consciência deixa de ser prisioneiro da própria história e passa a se tornar o autor da própria vida. Se esse vídeo fez sentido para você, o seu despertar não termina aqui, ele apenas começou. E eu espero encontrar você no próximo passo dessa caminhada lá na comunidade Desperte.